o pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é mais um Conta Pra Gente, é mais uma live. E para quem não me conhece, meu nome é Yara Pôncio, eu sou psicóloga e aqui nós te ajudamos num caminho de educação emocional, né? Eu acredito fortemente, eu dissemino fortemente essa ideia da educação emocional. Que quanto mais você souber o quanto a sua mente funciona, como ela funciona e como você pode solucionar alguns desconfortos, né? Quanto mais a gente souber esse funcionamento, mais a gente vai poder investir em ferramentas para o nosso crescimento pessoal, eliminando o sofrimento e conseguindo viver a vida de uma forma mais leve. Boa noite para quem está entrando agora. De uma forma mais leve, de uma forma mais saudável, mais plena. Ok? E o episódio de hoje é o quarto episódio, né? Do intensivão que estamos fazendo desde quinta-feira, do dia 14, começamos no dia 14 e vamos até amanhã, dia 18, com um intensivão de Conta Pra Gente. Então, com isso, com esse intensivão, o que a gente espera, né, é conseguir dar para vocês uma oportunidade para vocês entenderem o que acontece, por que acontece e como acontece e também como solucionar os desconfortos causados pelo estresse e pela ansiedade. Então a gente tem mergulhado muito nesse mundo, né? A gente tem mergulhado nesse mundo do estresse e da ansiedade, num mundo comum, infelizmente, né? Mas o não desejado. Ele é comum, mas não é desejado, não é o que deveria ser. Né? Por isso eu preparei, com essa história da gente estar muito ansioso, né? A gente tem, em todas as lives que eu faço, quando vem os comentários, todos os vídeos que eu posto, quando vem os comentários, sempre vem a palavra estressado junto. Então, assim, as pessoas estão muito estressadas, estão muito ansiosas, né? Já tem uma pessoa aqui falando, comentando, eu estou passando por isso. E você não está sozinha, Andréia, você não está sozinha. Tem muita gente passando por isso, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Mas não é só por esse momento, né? Para quem me acompanha, para quem vê os meus vídeos, acompanha minhas lives, sabe, né? Que a gente tem uma previsão de que nós estamos vivendo essa próxima década vai ser a década da ansiedade, né? Ou década, não é nem década, é século, né? O século 21 será a doença do século 21, é assim que dizem os especialistas, a doença do século 21 vai ser a depressão. Mas os especialistas entendem que essa depressão não é bem aquela depressão que a gente conhece, sabe? Da pessoa, da depressão maior que a gente chama, que a pessoa entra em depressão e pronto. Não, é uma depressão que vem em função de uma grande ansiedade, de um forte estresse, de você ser exposto a estresse recorrentemente. Entendem? Então, por isso que a gente está mergulhando nesse mundo para levar conhecimento para vocês, para levar ferramenta para vocês, para ver se vocês conseguem diminuir um pouquinho isso, se vocês conseguem amenizar um pouquinho esse sofrimento, essa dor, essa angústia que é muito desagradável. Para isso, eu preparei para vocês um evento que vai se chamar Semana Livrando-se do Estresse e da Ansiedade. Essa semana ela vai acontecer de 26 a 29 de janeiro. Vai ser totalmente online, totalmente gratuita, mas tem que fazer inscrição, tá? Em todas as minhas plataformas tem lá o link que dá acesso à inscrição. A inscrição é muito rapidinho de fazer, é só colocar o e-mail que aí você vai ter acesso.
Você vai assistir a hora que você quiser, quando você puder. Basta você ter um computador, um celular ou um tablet. E acesso à internet, é lógico. Tá bom? Então, isso que nós estamos fazendo aqui, essas 5 lives consecutivas, mergulhando nesse mundo do estresse, é tipo um esquenta para nossa essa nossa semana livrando-se do estresse e da ansiedade, ok? Então, façam lá sua inscrição, se inscrevam e repasse, compartilhe isso com alguém que vocês saibam que está precisando. Eu acho que não vai ser difícil encontrar alguém que esteja estressado, né? E aqui nessa live de hoje, você vai entender direitinho, vai ver se você se identifica com o que eu vou falar, se você vai entender que realmente você está passando por algo parecido. Ontem nós falamos de hábitos, né? Na a primeira live a gente falou sobre o que faz um psicólogo e como um psicólogo pode ajudar. A gente desmistificou essa ideia de que o psicólogo só pode te ajudar se for dentro de um consultório através da psicoterapia. Eu insisto aqui em dizer que a psicoterapia ela é maravilhosa, é talvez uma das coisas mais incríveis que a gente tenha, né, de ferramenta, mas tem outros caminhos, tem outras formas, entendeu? Existem outras maneiras da gente ver isso. Então, a gente está trilhando esse caminho nesses 5 dias, tá? A gente está falando muito sobre isso. E aí, o que a gente pensou, né? Eu até vou ver uma coisinha aqui para vocês, porque eu gosto bastante, né, de pegar as definições de dicionário. E hoje a gente vai falar de procrastinação, ok? Alguém aí sabe o que sabe como funciona, já ouvi falar, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, né? Isso eu tenho certeza absoluta que todo mundo já ouviu falar, porque é uma coisa que é só você abrir, por exemplo, YouTube. Você abre o YouTube, tá lá lotado, né? Então, nesse 5º episódio, que é o episódio de hoje, nós vamos falar de procrastinação. Isso mesmo. Você já sentiu alguma vez na sua vida, né? Você assim, com tanto estresse, com tanta ansiedade, a ponto de que você paralisou, a ponto de que você não conseguiu fazer nada? Vamos lá, vamos ver quem já passou por isso aqui. Né? Se alguém quiser responder, tem um delay, demora um pouquinho, né? A Andréia tá dizendo aqui, ó, nada está bom para mim, né? Então é um dos sintomas, tá, Andréia? Então vamos lá. Você já se sentiu paralisado, sem ação, né? Sem condições de fazer alguma coisa? Por conta de um estresse, de uma ansiedade? Então a Andréia tá respondendo que sim, né? Então eu vou te dizer uma coisa. Se você respondeu que sim, eu vou te dizer uma coisa. Se você não é um procrastinador, né? Então você tem várias tarefas para fazer, mas você se viu ali tão estressado, tão cheio de tarefa, que você não conseguiu fazer foi nada. Eu tenho bastante queixa assim no consultório, né? Não só no consultório, mas nos meus alunos. Então a pessoa fala, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer que eu comecei uma coisa, comecei a outra e eu não fiz foi nada. Não consegui fazer nada. Então, provavelmente, se você já se sentiu assim, provavelmente você é um procrastinador. Agora, você tem que ter se sentido assim várias vezes. Não vale me dizer que sentiu assim uma vez. Uma vez na vida, quem nunca, né? Ó lá, tem uma resposta assim aqui. Eu já me senti paralisada sem saber o que estou fazendo. Sim, é uma reação de estresse. Isso é uma reação de estresse, André. Tá?
Então, eu vou explicar para vocês direitinho, porque tem umas diferenças. Então, hoje tudo é procrastinar. Como eu disse para vocês agora há pouco, como tá lotado de informação sobre. Eu mesma fui dar uma pesquisada hoje para ver o que as pessoas estão falando de procrastinação. E assim, muita coisa, muita informação. E eu vi coisas que não são exatamente assim. Então não é qualquer coisinha que é um procrastinador. Você passar por uma vez, uma coisa uma vez, tudo bem. Né? Procrastinador é um pouco diferente. Então eu vou explicar para vocês hoje como é que funciona esse negócio. Então, numa situação de estresse agudo, é normal a pessoa paralisar, tá? Vou dar um exemplo, já aconteceu comigo. Então, assim, eu vou dar esse exemplo meu. Eu vi um acidente aconteceu na minha frente e aquilo foi um estresse para mim, um estresse muito grande. E eu não tive reação alguma, eu fiquei completamente paralisada. Veio até o suporte junto aqui. Eu fiquei completamente paralisada. Me deu um branco. Essa coisa de dar branco também é bem característico do estresse, tá, gente? Então, assim, eu não tive reação alguma, me deu aquele branco, enquanto outras pessoas estavam correndo para lá e para cá, e um com o celular e chama o SAMU, e o outro vai lá e conversa e pega. Eu fiquei, né? Só depois de alguns instantes, de alguns minutos, é que eu consegui, enfim, né? Finalmente eu consegui ajeitar as minhas ideias e entender o que estava acontecendo. E aí sim eu pude ajudar, eu pude oferecer alguma ajuda. Agora, como eu estava dizendo anteriormente, não é porque isso aconteceu uma vez comigo que vai acontecer sempre. Que isso vai sempre acontecer. Isso não me define como uma procrastinadora ou como uma pessoa que tem estresse paralisante. Por quê? É uma coisa aguda, tá? Pode não acontecer nunca mais, pode acontecer mais uma vez ou duas, entenderam? Então, essa é a reação a um estresse agudo. Vê aí quem se identificou, veja qual é a sua situação, né? Veja se você aqui a André tá dizendo que ela ficou assim depois que ela teve uma perda, mas André também não é para menos, né? O que você tá me dizendo você perdeu sua filha, é isso? Então, olha só, né? Aí talvez tenha sido até uma reação bem normal, porque não é para menos. É uma situação de estresse muito traumática, né? É uma situação bem difícil. Então, a gente falou nas nossas últimas lives, aqui nesse nosso intensivão, a gente falou sobre os tipos de estresse. E eu acho que vale a pena a gente dar uma recordadinha para quem não estava na live, né? Poder entender o que é que a gente está falando. Então, existem 3 tipos de estresse: o estresse agudo, que é esse que acontece na hora, acaba, vai embora. O estresse episódico, que ele tem uma duração um pouco mais prolongada. Por exemplo, sei lá, na outra live eu dei o exemplo de um problema no trabalho. Até falei de um amigo meu, né? Que é o seguinte, então ele estava com um problema lá no porto, com uma mercadoria lá toda presa no porto, e ele precisava tocar o trabalho aqui, ele é gerente, deu uma confusão e tal, durou o dia inteiro, disse que esqueceu até de comer, esqueceu, deu dor de cabeça, deu um tanto é que me procurou depois para ver se eu tinha um tipo de meditação para ajudar ele a dormir, ajudar ele a desestressar. Então, mas acabou, ele resolveu, deu 6 horas da tarde, estava tudo resolvido, acabou. Então aquilo lá foi um estresse agudo. Vamos supor que esse problema dele não tivesse resolvido naquele dia, que perdurasse mais segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que rolasse a semana toda, mas na sexta-feira resolvesse. Então aí eu já chamaria de estresse episódico, porque é um episódio, né? Ele é um pouco mais prolongado. E existe o estresse crônico, né? Que é aquele que vai se arrastando uma semana, um mês, 2 meses, um ano, né? Que é o mais perigoso de todos eles. Que aí eu exemplifiquei, por exemplo, com desgaste em relacionamento afetivo. Em casamento, por exemplo. Isso é só exemplo, tá, gente? Então eu tô lembrando aqui de um modo bem rápido. Quem quiser, assiste lá, tá gravado no IGTV, tá no YouTube, tá no Facebook.
Então foi a live sobre estresse. Então lá eu tô definindo isso aqui, tá? Então eu dei essa lembradinha rápida aqui para vocês não ficarem perdidos. Agora que a gente já fez essa revisão, que a gente já viu os 3 tipos de estresse, né? Ontem nós falamos de hábito, tá vendo como as nossas lives estão com uma sequência, o que é legal assistir todas pra gente ir vendo essa sequenciazinha. Então ontem a gente falou de hábito, né? E procrastinar é um hábito, é um comportamento que vira um hábito. Então, procrastinar é um hábito, né? E não é um hábito muito saudável, né? Para ser um hábito, uma coisa para a gente chamar uma coisa de hábito, a gente precisa fazer de um hábito, de um comportamento inadequado, né? Então, um hábito inadequado, um comportamento inadequado. A gente precisa fazer uma análise bem minuciosa, assim, do que é aquilo, porque, como eu falei ontem, às vezes um hábito que não é bom para um é bom para o outro. Então, as pessoas, ontem ainda falei, né, que as pessoas, só um minutinho, falando muito hoje, que as pessoas tem o hábito, né? Já várias pesquisas foram feitas de que acordar cedo é um bom hábito, faz bem, rende o seu dia, parari, parará, parará. Mas não é para todo mundo, porque depende do meu biorritmo. Então, no meu caso, por exemplo, uma pessoa que sofre de insônia, não é bom levantar cedo. É péssimo, acaba com o meu dia, né? Mas enfim, só na live de ontem e tal. Então a gente tem no procrastinador aqui, a gente também tem que, como se diz, analisar direitinho para ver se você realmente é um procrastinador. Pode ser que você não seja um procrastinador, entendeu? Por isso que eu tô dizendo que hoje eu fiz muitas pesquisas e eu vi coisas ali que eu não gostei. Porque assim, coisas de um dia, coisas de uma semana, ou coisas que você tá precisando fazer por conta da demanda da tua vida, de coisas que a tua vida tá te exigindo. Então, cada história é uma história, tá? Eu falei agora há pouco que eu ia falar do dicionário, eu acabei não falando, pulei, mas vou falar. É, a procrastinação é tudo aquilo, segundo o dicionário, é tudo aquilo que eu adio, que eu vou adiando, que eu empurro para frente, que eu jogo para frente. Então, no popular, é aquilo que eu empurro com a barriga. Entenderam? Bem no popularzão mesmo. É aquilo que eu vou empurrando, é aquilo que eu vou deixando, ok? Então, existem vários teóricos que falam, né, que se dedicam ao assunto sobre procrastinação. E eu não quero aqui trazer para vocês, como se diz, teoria. Eu quero trazer para vocês a questão da prática mesmo, né? Então, mas eu me baseei, só para vocês saberem, eu me baseei em 2 teorias, né? Todas fazem sentido, todas têm muito sentido, mas eu escolhi 2 para trazer aqui para vocês hoje, tá? Uma completa a outra, ao meu ver, elas são complementares, uma completa a outra. Eu acho que uma não existe sem a outra, né? E eu gostaria muito que vocês, essa primeira teoria, que é a mais, assim, gostei muito dela, né? E ela define, na verdade não é bem uma teoria, é uma forma de definição, né? E acho que vai ficar bem fácil de vocês entenderem e de guardarem, não é só entender, mas de guardar que existem 2 tipos. Então essa teoria nos diz que existem 2 tipos de procrastinador, tá? O ativo e o passivo. Então, o que seria o procrastinador ativo? O procrastinador ativo seria aquele procrastinador que tem prazer na pressão, na tensão que é formada quando algo em não fazer. Então ele vai vindo o dia, vai vindo o prazo, vai vindo o problema e ele vai deixando, e ele vai deixando, por incrível, e ele vai deixando, por incrível que pareça, esse tipo de gente existe. Esse tipo de pessoa existe, que são as pessoas que sentem prazer nisso, né? Elas têm uma adrenalina e às vezes o que é muito importante dizer aqui é que elas não sabem disso, ok? Elas não sabem que elas têm esse prazer, que elas têm esse tesão, vamos dizer assim, nessa tensão que é formada em todas essas
esses neurotransmissores, né, na química que é formada, a química cerebral que é formada, em todos esses neurotransmissores que vão fazendo conexões ali e mandando informações para o corpo e produzindo determinados hormônios. Então a pessoa nem sabe. Então ela vai arrastando e na última hora ela vai e faz, né? Então tem esse que é o ativo. Vamos lembrar bem? Ativo. Pega até papel e caneta aí e anota. Dois tipos, ativo e passivo. Então o ativo é aquele que tem o prazer. Agora tem o passivo. Esse ele evita o contato com aquilo que não faz bem. É o processo evitativo. E eu acho esse bem perigoso. Eu acho ele mais perigoso do que o ativo. Porque esse aqui, ele está evitando as emoções, basicamente. Basicamente, ele está evitando as emoções. Ok? Ele tá... Se eu só ver uma coisinha... Ok, não, é que eu recebi uma informação aqui do pessoal. Eu achei que tivesse caído a conexão. Desculpa, parei. Mas assim, então o passivo não caiu nada, tá tudo certo aqui nas 3 plataformas. Eu achei que tivesse caído alguma aqui. Então o passivo, para mim, ele é mais... Então pensem aí onde é que vocês se encaixam desses dois. Primeiro lugar desses dois aqui, depois nós vamos falar de outros. Então o passivo, ele evita o contato com aquilo que traz sofrimento para ele, com aquilo que deixa ele triste ou então desconfortável. Então assim, ele evita emoções desagradáveis, então ele não quer mexer naquilo. Tem gente que fala muito assim, não quero saber dessa coisa de dinheiro, não quero saber dessas coisas porque essas coisas elas me irritam, elas me deixam mais nervosa ainda. Então eu chego ao cúmulo de atender pessoas que estão assim com problemas financeiros gravíssimos e não querem abrir o extrato do banco, não querem saber como é que está a questão no banco, porque tem medo de ver a real situação, né? Então elas têm medo de ver a real situação e vão passando para frente e vão adiando e vão adiando. Então esse é o tipo de procrastinador mais perigoso, tá? Porque aí você perde realmente muita coisa. São pessoas que têm perdas grandes, perdas financeiras, perdas de oportunidade, perdas. Lembra assim, perdas. São pessoas que perdem. Eu conheço pessoas que perderam casa. Eu conheço pessoas que perderam tudo, que perderam empresas, que perderam oportunidades de terem bons empregos, que perderam oportunidades de terem promoções. Então, é muito perigoso, ok? Mas dentro desses dois tipos, né? Então ali é bem, essa teoria aí, esse teórico, ele deixou bem facinho, assim, pá. Mas a coisa não é bem fácil, assim. A gente analisando de perto, a gente que trabalha com isso todos os dias, trabalha de perto com isso, a gente sabe que tem o buraco é mais embaixo, né? Então, ó, tem a Renata aqui dizendo que ela já ficou assim. Então as pessoas vão dando os relatos aqui, é muito interessante, é muito bom. E eu conto com isso, viu, gente? Nem tudo eu posso ler, tá? Porque eu tenho um tempo contando contra mim aqui, mas depois, lá no IGTV, vocês vão lá, o vídeo fica gravado, façam os comentários lá que eu respondo um por um, ok? Nem tudo eu posso ler aqui, tá bom? Mas dentro desses dois tipos, como eu estava falando, do ativo e do passivo, a gente tem... eu que estou chamando de subtipo, tá? Não é a teoria que chama de subtipo, mas eu e Yara estou chamando de subtipos. É como se fossem subtipos escondidos. E eu entendo que o buraco é pouco mais embaixo, tá? Então guardem esses dois, que isso aí já é... Se vocês não esquecerem isso, já é bastante coisa, já é muito bom para nós, né? Essa segunda teoria que eu peguei para complementar essa primeira, ela vai sendo mais... ela é uma teoria muito teórica, vou ser redundante aqui, mas ela é mais específica. Então ela fala do tipo evitativo, tá? Então nisso as duas concordam, né?
Porque o passivo ali é exatamente o evitativo daqui, tá? Então é aquela pessoa que não quer ter contato com o desconforto de ter que fazer uma coisa que ela não gosta, de ter que fazer uma coisa que ela, uma tarefa que causa algum desconforto para ela, que causa um contato com uma emoção que ela não gosta, né? Uma emoção que é desagradável. Então o que a gente tem que entender de base? Que toda vez que eu não quero contato com alguma coisa, eu não gosto disso. Vamos pensar, pensa numa coisa que você não gosta. Vou te dar, enquanto eu bebo água, você pensa em alguma coisa que você não gosta. Pensa aí numa coisa que você não gosta. Agora pensa no porquê você não gosta, tá? Certamente você não gosta porque aquilo te causa uma emoção. Você pensa alguma coisa a respeito disso, né? Sei lá, pagar contas. Pagar contas me faz pensar, vamos pegar aquele caso que eu estava explicando ali daqueles meus clientes lá, que perdeu um monte de coisa. Então, pagar contas me faz entrar em contato ah, com dinheiro. Dinheiro me faz lembrar, me vem a ideia de que eu não estou bem de grana na vida. Isso me faz lembrar que eu já tenho uma certa idade e que ainda não consegui atingir o que eu queria atingir, né, de maturidade financeira para minha vida. Logo, eu me sinto um fracasso. Olha o tamanho do caminho que o meu pensamento percorre para me levar até uma emoção chamada tristeza. Então eu não quero pagar a conta porque eu não quero ver meu extrato, porque o meu extrato me faz lembrar de tudo isso aí. Então isso é o processo evitativo. Essa é a evitação. É a evitação daquilo que é desagradável. Então, sempre pensar, eu não gosto por quê? Por que eu não gosto? O que é que eu estou evitando? O que é que eu não quero? E muitas coisas eu posso não gostar e posso evitar, com certeza, certamente, tá? Mas, ok? Mas é bom sempre fazer esse exercício, porque tem algumas coisas que vão estar aí no meio e que não vão ser bem assim, né? Que você vai precisar tomar uma atitude, você vai precisar mudar alguma coisa. Aí tem o tipo indeciso para essa teoria, tá? É aquele que precisa de certeza para fazer qualquer coisa. Já viram esse tipo de pessoa? Ou se identificam com esse tipo de pessoa? Ah, se não tem certeza, não faz. Tem uma tarefa lá para fazer, mas ela não tem certeza se é exatamente daquele jeito que tem que fazer. Ela não quer nem abrir o negócio, porque não tem certeza. Mas dá uma pesquisada aí. Ah, mas eu não tenho certeza se eu devo fazer, se eu não devo. Então, esse é o indeciso. É o tipo indeciso. É o procrastinador indeciso. Tá? Nós temos também o desorganizado. Ai, 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 o desorganizado. Aqui mora um perigo, viu? Aqui rola um periguinho. Aqui rola um perigo. As pessoas geralmente, os procrastinadores, geralmente se encaixam aqui. Então, todo procrastinador acha que é desorganizado. E aí, não é verdade. Então, por isso que eu acho que rola um perigo, porque a pessoa ela já se autodefine como desorganizada e ponto, acabou. Eu sou desorganizado mesmo, então não vou nem atrás. Nem vou atrás. É isso, ponto. Foi minha vida inteira assim, vou continuar assim. Sou assim, tô velho para mudar, fiz sempre assim. Vamos lembrar da live de ontem? O cérebro gosta de coisas fáceis. E às vezes pensar assim é muito fácil, porque você já pensou assim tua vida inteira. Então, o teu cérebro ele vai te estimular a pensar desse jeito, né? Que você é desorganizado mesmo. Ah, puta, não fiz. Ah, não fiz o negócio. Não deu tempo, sou desorganizada. Nossa, queria tanto ser organizada. Então, esse é outro tipo de procrastinador, aquele que não faz porque ele se desorganizou mesmo. Puta, ainda não fez, não fiz, não deu. Puta, cara, não deu. Né? Aquele que coça até a cabeça e fala, ixi, não deu. Puta, cara, não deu. Será?
Então aqui eu acho que rola um perigo. Então se você se encaixa aqui, eu te peço por favor, né? Pensa direitinho se você é desorganizado ou se você tá, ou se você é um daqueles outros que eu citei acima. Se você é evitativo, porque evitativo também é bem sério, tá bom? Aí tem um outro tipo, vamos falar desse outro tipo aqui, né? Aí nós temos o perfeccionista. Se não for para ser perfeito, eu não faço, né? Nem começo. Ah, vamos falar de conta. Hoje eu tô adorando falar de conta. Eu tenho que pagar 3 contas, só tenho dinheiro para 2. Então nem vou pagar nenhuma. Vou deixar, amanhã eu vejo. Não, pra quê? Pagar. Vou deixar uma sem pagar mesmo, pra que eu vou pagar as outras? Olha que raciocínio, meu Deus do céu. E tem, gente, e tem. Né? É que me veio esse exemplo agora, mas se alguém tiver um exemplo melhor aí, pode me passar, tá? Porque é isso. É isso. Então, o perfeccionista. E olha, tem uma coisa no perfeccionista também, que aí eu vou falar também que tem um periguinho aí, né? Que os perfeccionistas eles acham que eles são ótimos, né? Ah, então até quando vai lá na entrevista de emprego, aí dá lá, me dê uma característica positiva sua. Ah, eu sou perfeccionista. Entrevistador não aguenta mais ouvir isso daí. Aliás, acho que o povo já até parou de falar isso, né? Porque não dá, né, gente? Não dá pra engolir essa daí, não, né? Do perfeccionismo. Porque tá vendo? O perfeccionista, ele, ele geralmente traz problemas pra ele e pros outros. Não é uma coisa, uma característica positiva. Você gostar de algo bem feito, você dar o seu melhor é uma coisa. Você querer ser perfeccionista é outra. Certo? Vamos mais um? Vamos mais uma característica? Vamos lá. Aí tem o hedonista. Quem já ouviu falar? O hedonista é aquele que vai. Ele é a lei do menor esforço, né? É o hedonismo, né? Vem de hedonismo, né? O hedonismo é... Os hedonistas são pessoas que só fazem aquilo que dá prazer, tá? Então o hedonista é aquele que ele segue a lei do menor esforço. Então ele não vai realmente fazer algo que demande muito esforço, que seja muito complicado. Ele simplesmente vai deixar. Se não tiver jeito nenhum, na última hora ele vai lá e faz, né? Mas é porque ele não quer se esforçar. É diferente lá do primeiro que nós falamos, que ele tem prazer na pressão. Aquele lá tá o tempo todo pensando, ai, cara, não, mas vai dar, vai dar. Esse aqui não. Esse aqui ele não quer pensar em nada. Esse aqui ele quer a vida boa. Ele é o hedonista. Ele quer o prazer. A prioridade na vida do hedonista é o prazer. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um adolescente, foi muito engraçado. Chegou lá no meu consultório com 17 anos, no terceiro ano, não, 16 anos, no segundo ano do ensino médio. A mãe desesperada. A mãe falava assim: olha, sempre foi assim, mas até o ensino fundamental eu tinha algum domínio sobre ele, então eu e o pai botava lá sentado e fazia a tarefa, fazia estudar, fazia ler o livro, mas depois que foi para o ensino médio, descambou, não tem mais jeito, não estuda, não faz nada. Eu bem assim, né? Porque tem um monte de adolescente que é assim, gente, e dá tudo certo, aí o cara vai lá, faz prova, tira 9, 10. Né? Então eu achando que era um desses. Aí eu falei pra ela, tá, mas e o rendimento dele? Qual é o rendimento? Rendimento? Eu vou te trazer o boletim dele pra você ver. Eu vou te mostrar o boletim dele, passa com o boletim, nossa. As notas dele eram 0, 1, 1,5. A maior nota dele era 2,5.
Isso lá no segundo ano do ensino médio. E segundo ela, o primeiro ano do médio tinha sido a mesma coisa. Minha pergunta para ela, mas e aí? Não reprovou? Não, não, porque o filho da mãe, na recuperação, tirou 8, 9, 10 em tudo. Passou. E num colégio tradicionalíssimo aqui, um colégio particular caríssimo. E um colégio tem uma moça aqui, André, tudo bem, boa noite, sem problemas. Super educada, avisando que tem que sair, mas tudo bem, sem problemas. Então vamos lá. Então assim, e esse cara, e aí eu já falei, uai, como é que é um negócio desse, né? 0, 1, 2 e, e depois tira 8, 9, 10, como é que fica esse negócio? Bom, traz o moleque pra mim, vamos atender, né? Nossa, gente, foi tão divertido, que engraçado. O moleque era muito inteligente. Eu não gosto de aplicar testes, né? Mas tenho lá, né? Falei, vou aplicar um teste de inteligência, aqui alguns testes, né? Pra ver o que tá acontecendo, pra ter uma ideia. Se eu achar que tá muito ruim, eu mando lá pros neuropsicólogos e peço mais testes, né? Ah, o cara me gabaritou o teste. Foi um teste, ele deu quase um QI de superdotado e tal, mas não, um QI altíssimo, super inteligente, capacidade de aprender tudo, tudo ele podia aprender, tudo que ele quisesse. E aí foi que eu iniciei um trabalho com ele, nesse início de segundo ano do ensino médio, teve jeito. Foi tudo igual de novo. E no fim do ano, ele ficou para a tal da recuperação. Aí ele foi estudou. E tinha coisa lá que ele precisava tirar 20, né? Que não tinha jeito. Mas a escola dele funcionava da seguinte forma: se o cara chega nas últimas provas, ele tira 10 em tudo, ele tá mostrando que ele sabia, ele só não queria fazer as coisas. E foi o que aconteceu. E aí ele foi aprovado mais uma vez. A mãe veio para mim e falou: olha, o terceiro ano vai pegar, porque o terceiro ano é só simulado, é baseado no vestibular, como é que vai ser isso? Então ele tem que mudar isso. E olha, a gente trabalhou pesado, mas eu já estava desconfiado que ele era um desse procrastinador hedonista, né? Eu tinha certeza que ele era esse tipo de procrastinador, né? E exatamente, ele era esse procrastinador. E o terceiro ano foi de novo a mesma coisa. Ele não estudou nada, ele não fez nada, ele só ficou na vida boa. E aí ele veio para mim e falou com todas as letras. Enquanto tá todo mundo, o povo fica um ano estudando, eu só estudo um mês. Então é a lei do menor esforço. Entenderam? E passou na melhor universidade, de cara, sem cursinho, tudo certo. Né? Mas aqui funcionou porque ele era muito inteligente. Então, se você pega uma pessoa tipo eu, não vai funcionar. Eu preciso de fato estudar, não posso nem pensar em ser hedonista. Ok? Bom, vamos lá, vamos correr um pouquinho aqui porque tá para acabar o nosso tempinho aqui e vão derrubar a gente. Então vamos lá, mas o que fazer? Agora que você já entendeu, né? Cada tipo vai ter uma maneira de enfrentar a vida. Agora que você já entendeu, agora que você já viu como é, vamos ver direitinho. Você já fez a sua análise aí, já sabe aonde você tá, em que lugar aí que você tá, se reconheceu ou não, que bom, que se você não se reconheceu, que maravilha. Mas a gente vai ter que entender que cada tipo de procrastinador vai ter uma maneira de lidar, uma maneira, né? Porque cada um tem as suas particularidades, cada ser humano é cada um, cada um é cada um, né? Então nós vamos ter formas de tratamento para cada um, né? E como eu disse lá em cima, tem casos que vai necessitar de ajuda profissional. Precisa procurar a ajuda profissional. Mas tem uma dica, né, para todos os casos, que vale aqui para todos os casos e vale até para você que não é um procrastinador de carteirinha, mas que às vezes cai nessa situação. Quem de nós não cai? Todo mundo cai. Eu caio, volta e meia, eu tô lá procrastinando alguma coisa. Isso aí é normal, isso é natural
da vida da gente. Que a gente tem que entender, o problema é quando você vira um procrastinador, digamos assim, crônico, que você começa a ter prejuízos na sua vida por conta da procrastinação, né? Então vamos lá, vamos dar uma ajuda aqui, vamos dar uma dica. Pensa numa coisa que você tem para fazer. Pensa numa meta. Vou dar um tempo para você pensar em alguma coisa que você tem para fazer e que você está adiando, ou que você não gosta. Vamos dizer que você tem que limpar aí um determinado cômodo da sua casa. Vamos dizer que você tem que limpar aí o seu quarto. Essa é a sua meta, limpar o seu quarto, fazer aquela faxina. Mas você detesta. Você detesta limpar, você detesta fazer isso. Então o que você vai fazer? Você vai dividir essa meta em pequenas metas, em submetas, a gente chama. Vamos dar um exemplo. Então, número 1, trocar a roupa de cama. Então, falar, bom, eu tô começando o dia, antes do café da manhã, antes de eu sair do quarto, eu vou trocar a roupa de cama. Já põe essa meta. Antes de sair do quarto, vou trocar a roupa de cama. Depois do café da manhã, eu vou limpar a janela. Depois eu vou fazer outras coisas que eu tenho que fazer. E largo o quarto aí. Limpou a janela? Acabou. Já tá de cama trocada, já tá de janela limpa. Ah, um pouquinho antes do almoço, eu vou tirar o pó dos móveis, eu vou limpar os móveis. E após o almoço, após eu descansar, eu vou varrer o chão, tá? Depois vou lá, vou tomar um café da tarde, vou ver o chão e tal. Vou tomar um café da tarde, vou ver um curso, vou ver uma live. Depois eu passo um pano no chão, deixo tudo organizadinho. Entendeu? Eu intercalo essas tarefas que eu não gosto com tarefas mais agradáveis, com tarefas que eu gosto. Entenderam? Então eu vou colando, né? Toda vez que eu coloco uma tarefa desagradável coladinha com uma tarefa agradável, vai ficando mais fácil para mim. Eu funciono super desse jeito, super desse jeito. Esse é o meu jeito de funcionar. Fazia isso já instintivamente, já era meu. E eu não sabia, né? Fiquei sabendo depois que virei psicóloga, mas eu já funcionava desse jeito. Eu acredito que muitas pessoas já funcionam assim, sem saber. E tem uma coisa, tem gente que acha que isso é ruim. Puta, olha, eu venho e faço uma coisa, largo, depois vou lá e faço. Não, não é ruim. Não é ruim, tá? E a gente não pode deixar de lembrar que procrastinar é hábito. E quando eu coloco, então, um hábito novo pertinho de um hábito prazeroso, um hábito novo que eu não curto, mas que eu tenho que adquirir, pertinho de um hábito prazeroso, vai ficando, como eu disse, vai ficando mais fácil. Então eu faço isso, eu faço muito isso. Então eu começo uma coisa, eu divido ela em pequenas partes, então eu faço uma pequena parte, largo, vou fazer uma outra coisa, volto. Tem gente que pode pensar, nossa, mas isso aí Então, é o funcionamento de cada um. Tem gente que não suporta isso. Minha mãe quando vê eu fazer isso, ela fala, meu Deus, mas fica pra lá e pra lá e pra cá, termina isso logo, faz isso logo de uma vez, né? Esse é o funcionamento dela. Ela faz tudo de uma vez. Ela pega uma tarefa, é aquela tarefa. Eu não, eu sou diferente. Então você tem que ver, tá? O que é saudável para você, o que funciona, o que é funcional para você. Não se baseie nos outros. Entenderam? Agora tem um chavão rolando por aí, tem um chavão, mas é um chavão muito perfeito, né? Muito perfeito. Que tá rolando, né? Já se conhecia, um ditado popular velho, mas que agora na internet virou uma coisa, né? E eu vou falar para vocês vocês já devem ter adivinhado o que é. Melhor feito do que perfeito. Aí pegou os perfeccionistas ali em cima, né? Então, melhor feito do que perfeito. E é perfeita essa frase. Eu acho essa frase perfeita, eu acho uma dica de ouro, né? Mas a maior dica, antes da gente terminar, que já estamos faltando 2 minutinhos, antes da gente terminar, a maior dica que eu posso dar para vocês, a maior dica, ela é muito simples. Muito simples, muito simples. Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Vou até chique, vou falar em outra língua. Just do it. Just do it. Ou seja, apenas faça. Gente,
Faça. Tem um negócio para fazer? Faz. Quer dividir? Divide. Mas faz. Faça. Você não tem ideia, não leve os seus pensamentos a sério. Não leve os pensamentos que vão vir a partir disso a sério. Vamos lembrar do que a gente sempre aprende aqui? Pensamento é só pensamento, ele não é real. É o que você pensa, não leve o teu pensamento tão a sério assim. Tá? Então tem um negócio para fazer, te vem 1000 coisas na cabeça, te vem 1000 pensamentos para te boicotar, para que você não faça. Just do it. Apenas faça. Quer partir? Parta. Divida, mas faça. Ok? Eu acho que por hoje era só. Eu acho que esse recado do Just do it é muito legal. Né? A gente fala, mas no fim, just do it. Apenas faça. Certo, gente? Já estamos aqui com o nosso tempinho a 1 minuto para terminar. Eu agradeço bastante a presença do pessoal do YouTube, do pessoal do Facebook e do pessoal aqui do Instagram. Obrigado pela presença. Amanhã às 8, mais um episódio, né? O último episódio desse nosso intensivão de Conta Pra Gente, ok? Amanhã a gente vem com mais um tema para aprofundar nisso. É o último do nosso esquenta. E não esqueçam, façam suas inscrições lá, é gratuito, tá lá no meu site, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube. Para acessar meu site é muito fácil, é www.yaraponce.com. Ai, gente, desculpa, me deu branco aqui, que é tanto yaraponce.psicóloga, mas vai lá, não. É yaraponce.com.br, é isso aí. Se não for, vai dar certo também, vocês vão achar lá no Google, mas aqui em todos eles, né, em todas as plataformas, tem o atalho para você fazer o link direto com o meu site. Então no site tem, aqui no Instagram, no link da bio tem. Aliás, aqui no link da bio te leva direto para fazer a inscrição, tá? Para a semana livrando-se do estresse e da ansiedade. Tá bom, gente? Um beijão para vocês. Um ótimo final de domingo, uma ótima semana e até amanhã. Beijão.